Olá, tudo bem, gente? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vim mostrar 6/7 leituras para o ano de 2025. Devo admitir que eu tô muito ansiosa para fazer essas leituras há algum tempo. E os requisitos básicos para essas leituras foram serem livros que eu já tinha na estante, serem livros que eu acho que eu consigo ler em um bimestre, alguns mais fáceis aqui, alguns bem difíceis, mas enfim. Como há livros que eu leio em menos tempo por serem menores, há também livros que eu posso demandar um pouco mais de tempo, é somente ali um balanço mesmo para organização. E para eu não colocar 12 ou 10 livros pro ano, sendo que eu não vou ter nem tempo hábil para ler isso. Então, um bimestre para cada um foi meu tempo padrão que eu coloquei. Gosto de manter as metas bem pé no chão para que não aconteça de eu me frustrar depois. Eu não vou fazer um resumo das obras, até porque eu não gosto tanto de saber profundamente o que acontece no enredo das obras em que eu vou ler, mas como são grandes clássicos, eu já sei que eu quero ter esse aporte literário para mim. Ou dos que não são grandes clássicos, são histórias que conhecidas já, que eu vejo as pessoas falando e que eu sei que eu vou gostar, pelo gosto parecido. Então esse vídeo não vai fazer nenhum tipo de resenha e eu não vou adentrar na história de cada um deles, e sim falar sobre a experiência que eu procuro ter com cada um deles e o que eu acho que eu vou encontrar nessas obras. Assim vocês têm um leque maior de possibilidades para leitura, conhecem novas obras, conhecem novos enredos e também já vão saber o que vai me acompanhar ao decorrer do meu ano. Espero que no fim do ano eu tenha um saldo positivo e consiga dizer que eu li todos eles, porque eu acho obras maravilhosas, mas caso não, espero realmente ter lido pelo menos a grande maioria. Em primeiríssimo lugar, eu trago uma releitura para vocês, que é Jane Eyre, dessa edição aqui do Clube de Literatura Clássica, cujo qual não aconselho mais por conta de algumas das suas posições políticas e morais, e até mesmo por conta das traduções que dizem ser um pouco duvidosas. Eu vou saber disso lendo esse livro aqui, e aí eu também posso falar com vocês ao decorrer do ano quando eu for lendo. E Jane Eyre vai narrar a história, um romance de formação, né, a princípio, ou seja, um romance de formação, o Romance Building. Ele vai desde a infância até a vida adulta, ou em alguns dos casos até a morte desse protagonista e desse personagem. É o que vai acontecer aqui em Jane Eyre, da infância até a vida adulta. E a Jane é uma órfã que desde a infância tem grandes dificuldades em se sentir presa dentro de si mesma. Eu acho que Jane era uma grande busca pela liberdade feminina. Ela passa um tempo de sua infância, inclusive, no internato, onde ela tem algumas experiências não tão positivas, mas ela consegue ter conhecimento formal e informal também nessa instituição e se torna uma preceptora, que era basicamente uma governanta / professora de crianças. Especificamente aqui nesse livro, de uma criança, da filha do Mr. Rochester, que seria um herói byroniano, assim como Heathcliff foi o herói byroniano da Emily Bronte. Ele vai acompanhar esse enlace romântico dos dois, mas aqui o foco é realmente nessa constituição da Jane Eyre como uma protagonista muito diferente das protagonistas que nós tínhamos, porque apesar de se apaixonar por ele, ela ostenta uma vontade de liberdade muito maior do que o casamento ou a vida doméstica das mulheres. Ela tem uma necessidade de liberdade que vai além disso. Para mim, a Charlotte foi, dentre as irmãs Brontë, uma das irmãs mais perspicazes em escrever de uma forma que eu gosto muito. Apesar de Morros Vivantes ainda ser minha obra favorita de todos os tempos, eu gosto muito, muito, muito da escrita da Charlotte. Eu acho que ela carrega muito mais da veia escritora e tinha muito cuidado com suas obras, até mais que a Emily, de alguma forma. A Emily era uma escritora sentimentalista e a Charlotte, ela era muito perspicaz na escrita. E eu vou relê-la porque eu li somente em língua inglesa. Eu tenho essa edição aqui, belíssima, mas enfim, não vem ao caso, na minha estante, e eu quero muito fazer essa leitura novamente em língua portuguesa. Para mim são sempre experiências diferentes, ler uma língua e em outra. Eu li na faculdade, aos 17, 18 anos, eu não me lembro, e eu amei. Não gostei mais que Mortos Vivantes na época, mas foi por pouco. Toda essa vontade de ser dona de si, fazer suas próprias escolhas, que talvez as protagonistas da Emily não conseguem ter, né? Até morrem, desfalecem por conta disso, dessa vontade de querer ser livres, a gente encontra aqui com a Jane em Jane Eyre. Então, eu super aconselho, se você ainda não fez a leitura, mas essa vai ser aqui a minha proposta de releitura. Inclusive, vai ser um dos próximos livros que eu vou ler, então acompanhe aqui. Em segundo lugar, e não menos importante, North Soul, da Elizabeth Gaskell. Eu não gosto muito dessa capa,
mas ao mesmo tempo eu gosto dessa capa. Talvez eu não goste muito da fonte, talvez isso seja o que me deixa mais incomodada sobre esse livro. Então, North-Sul vai narrar a Inglaterra muito diferente do que a gente tem com as Brontës. Vai narrar a Inglaterra industrializada, civilizada, né, nas grandes polos ali industriais que eram ascendentes na Revolução Industrial. A gente vai ver muito essa diferença de classes, inclusive aqui a Margaret se apaixona pelo senhorio de uma dessas grandes indústrias, mas é um pouco diferente. Nós estamos acostumados a ver com as Brontë, com a Jane Austen, esses grandes romances rurais, digamos assim, que se passam longe das cidades grandes, onde não tem uma grande concentração de desigualdade social, ou que essa desigualdade social é muito mais sutil do que seria nos grandes centros. Aqui a gente vê, como eu falei lá no vídeo que eu falo um pouquinho sobre Dickens, o grande disparate entre um e outro. Ou você tava lá em cima na roda, ou você tava muito embaixo da roda. Ou você era um grande senhor de indústrias, ou você era um operário. E é isso que a gente vai ver aqui em North-Sul. Assim como o livro escrito pelas outras mulheres, que também retrata a questão do enlace matrimonial, do enlace romântico, há muito mais além disso aqui, só que essa chamada para o social é muito mais forte na Elizabeth Gaskell, porque ela estava presente nos grandes centros e ela escreveu sobre. É tão importante como Dickens, por exemplo, que falava sobre isso na Grande Londres. Mas aqui, se eu não me engano, é no norte da Inglaterra, então não é em Londres, e é isso que eu sei. Eu gosto muito dessa protagonista pelo pouco que eu ouvi falar num dos trabalhos da faculdade, e eu acho que eu tenho tudo para gostar de North-Sul. Eu vi uma booktuber falando que é muito arrastado, e que você deixa essa leitura várias vezes, o que me deixa preocupada, mas ainda assim estamos aí. Elizabeth Gaskell também é uma das pioneiras, né, escreveu no século XIX. Diferentemente das irmãs Brontës, a Elizabeth Gaskell já escrevia com o nome, ou melhor, sobrenome dela. Isso eu sei porque eu fiz uma pesquisa sobre mulheres escritoras vitorianas, então eu sei mais da autora do que da obra em si, porque eu ainda não li, mas a Elizabeth Gaskell foi a primeira pessoa a escrever uma biografia da Charlotte Brontë. Olha que incrível. Então, tem uma leitura linkada à outra, não podia deixar de ser em segundo lugar aqui, mas eu não tenho ordem nenhuma aqui de preferência, foi só mesmo por tamanho de livros que eu tinha colocado ali, coincidentemente um ficou após o outro. É um calhamaço, então com certeza vai ter suas horas de divagação, mas Elizabeth Gaskell escreve protagonistas muito fortes pelo pouco que eu sei da história, então tô muito animada também. Outra das minhas leituras para 2025 é a Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Um grande clássico brasileiro que na verdade é pouco falado, ele é muito mais clássico pela questão da crítica em si, do que pela obra, pelo reconhecimento da obra, e publica isso daqui em 1960? É um livro moderno, assim. Não é um livro do século XIX, é um livro do século XX já, ele é um modernista. E aqui, gente, eu já li as primeiras páginas desse livro, se eu não me engano, o primeiro capítulo, que é um dos capítulos mais polêmicos da literatura brasileira, ao meu ver. Eu fiquei bem consternada com o que eu li aqui. Eu não consegui passar do primeiro capítulo. Dizem que também é o mais difícil em termos de construção e estrutura linguística, e é mesmo, é muito difícil ler esse primeiro capítulo, mas não só por isso. Os acontecimentos narrados, eles são narrados de uma forma que deixa o leitor a não entender se isso é verdade, se isso não é, até porque você não conhece nada desses personagens, é apenas uma descrição, mas você tá me dizendo a verdade? Essa pessoa é realmente quem você tá dizendo que é? Vocês estão realmente nessa situação? Isso... Desde o primeiro capítulo, essa obra mexe com você. Eu não continuei a ler porque, se eu não me engano, eu peguei essa obra aqui para ler o primeiro capítulo quando eu estava lendo O Nome da Rosa. Então já era uma leitura que eu queria me dedicar e tudo mais. Mas a Crônica da Casa Assassinada é conhecida por ser os Buddenbrook do Brasil, um Ana Karenina brasileiro. Não que seja um equivalente, tá, gente? Tão incrível quanto O Tempo e o Vento, do Veríssimo, que também é um drama familiar. Aqui a gente vai acompanhar uma família e a decadência dessa família que vive aqui nessa casa, nesse casarão. Tem até um mapa aqui, que eu lembro de ter visto, muito, muito bonitinho. Olha que bonitinho. E aí essa família vive nesse casarão que se torna um personagem. Dizem que essa casa é tão importante que ela se torna um personagem, até por isso leva o nome da obra. E ali vai decorrer toda a questão do que a gente já conhece, que é um clássico decadente familiar. É uma família que está passando por, geralmente, uma situação financeira abalada, mas também tem crises morais fortíssimas. Pelo menos nessa obra aqui, a gente consegue sentir as crises morais, assim,
desde as primeiras páginas. É um livro que mexe muito com você e eu acho que vai além do que qualquer outro livro fez comigo até hoje, assim. E olha que eu já li livros, assim, bem consternantes, inclusive em questões morais. Mas é um livro que te deixa inquieta, e eu tenho certeza, porque, gente, eu não sei se vocês viram ali quando eu mostrei o mapa, mas ele é escrito em diários, então é escrito em memórias de pessoas diferentes. Eu não sei se no meio dele é escrito em narrativa linear, mas você vê o ponto de vista de vários personagens, e esses personagens vão te contar a história. Então não tem também uma linearidade, mas ao mesmo tempo você não consegue saber quem tá dizendo a verdade em determinado momento, o que pra mim pareceu incrível. Só ali de ver no prefácio quando eu vi, eu já vi que tinham muitos pontos de vista. Então em quem você vai acreditar? Apesar de ser muito fragmentado, eu acho que deve ser uma leitura bem gostosa de fazer depois que você passa o primeiro capítulo. Não acho que é um livro fácil e com certeza vai ser uma das obras, por questão de ser fragmentado mesmo assim, e eu acho que pode ser uma das obras que eu vou levar mais de 2 meses pra ler. Vamos ver. E já vai me dizendo aí embaixo se você já leu algum desses livros ou quer ler. Outros recados paroquiais já no meio do vídeo, porque provavelmente eu me esqueço de falar isso depois. Tem um link da Amazon que você pode fazer a compra desses ou de qualquer outros livros ou produtos da Amazon. Você não paga nada mais por isso, só que eu ganho uma comissão por isso, então se você quiser, você pode usar o link aqui embaixo, que eu sempre deixo, com os livros que eu apresento e também um link geral para você comprar outras coisas. O segundo recado é pedir encarecidamente para que você se inscreva no canal e acompanhe o resto dos conteúdos. Muitas das pessoas que acompanham os meus vídeos não são inscritas, inclusive pessoas que recorrentemente assistem aos meus vídeos. Então não esqueça de contribuir se inscrevendo no canal, porque assim você consegue ter mais acesso aos meus conteúdos e não precisa depender só de eu colocar lá que já postei o vídeo, porque muitas vezes eu demoro pra fazer isso. Então você pode até, inclusive, ativar a notificaçãozinha, que é apertando no sininho ao lado de inscrito, pra você receber todas as notificações. Se você acompanha o meu recente bebezinho canal, que começou ali no fim de 2024, você já deve saber qual é a minha próxima leitura, ainda de literatura brasileira, porque eu me comprometi a ler mais clássicos, literatura brasileira no geral. Nem acredito, gente, que eu tenho em mãos a minha própria edição de Grande Sertão Veredas. É um exemplar que eu vejo desde a infância na biblioteca. E, obviamente, quando eu era criança, eu não tinha interesse na obra ainda, eu não conhecia muito bem. Só que a partir do momento em que eu descobri As Aventuranças do Riobaldo aqui, eu sempre quis ler. É tão incrível. E nos últimos tempos eu senti esse chamado muito forte. Eu vi muitas pessoas das quais eu conhecia lendo Grande Sertão. E... gente, eu tô muito ansiosa pra essa leitura. Aqui a gente vai ter a história do Riobaldo, um ex-jagunço. E o jagunço, ele funciona ali em Minas como um cangaceiro, funciona no Nordeste, basicamente. Esse quase que vilão furtivo, mas também, né, é um criminoso que faz essas andanças, é quase um nômade, não tem lugar de parada. E este homem vai narrar pra gente as aventuras que ele viveu enquanto jagunço ali em Minas. Todas as lutas e batalhas das quais ele já travou, os seus dilemas amorosos, que são muito interessantes e homoafetivos nesse livro, uma das coisas que eu estou mais ansiosa para ler. É um livro que mostra muito de um sertão mineiro de uma forma diferente, né? Eu tô acompanhando a Bruna Martioli e a Bruna ela dá aula sobre grandes obras da literatura e a próxima vai ser Grande Sertão Veredas. Então ela estava dizendo que o Guimarães Rosa fez um trabalho muito minucioso para recolher essa linguagem, como o povo falava ali em Minas naquela época. E mais do que isso, ele escrevia as frases que ele ouvia do popular oral para conseguir copiar nas suas obras. O cara se trancou no quarto e ficou meses escrevendo o que viria a ser o rascunho de Grande Sertão Veredas, porque ele queria colocar a história para fora. É num ímpeto que só um autor que já escreveu sabe, em que você não consegue sair daquela obra, e a obra não sai da sua cabeça e você só quer sentar e escrever. Só que isso geralmente passa depois de horas ou dias, e ele ficou meses fazendo a mesma coisa. O cara é um gênio. Eu já tive um grande hiperfoco com o Grande Sertão sem nem ter lido, só pra vocês terem uma noção de tão incrível que são os acertos que eu já li dessa obra. Perfeito. Vale lembrar e dizer, gente, Grande Sertão Veredas é um dos clássicos mais difíceis de serem lidos da literatura brasileira, por conta de uma linguagem densa, mas assim, ultra recompensadora se você ler até o fim. Você se acostuma, assim, se você lê o Saramago ou qualquer outro tipo de autor que tem uma escrita muito própria, mas para isso você precisa concatenar na história e não desistir, porque isso é importante, até que você consiga se sentir confiante na narrativa,
pro que tá sendo proposto ali. Eu sei que não é uma leitura fácil e sei que o ritmo, a escrita, a descrição, a linguagem, o que ele faz aqui também é reinventar inventar as palavras, a forma de falar, de narrar. Então, além de um grande gênio que o Rosa foi, eu acho que os personagens aqui vão ser, tipo assim, pedras preciosas, como foi os personagens de O Tempo e Vento, pelo menos do tomo que eu li, que foi o primeiro, do Érico Veríssimo. Tô muito, muito animada pra ler e acho que vai ser, assim, uma das melhores leituras de 2025, tenho certeza. Esse livro aqui eu posso levar meses lendo, mas vai ser uma leitura de 2025. E depois de uma obra grande e densa como essa, eu preciso mostrar, né, gente, como um respiro, uma das obras curtas e mais leves que eu pretendo ler em 2025, que é Memórias do Subsolo. Acho que é inocente da minha parte dizer leve, né, sendo Dostoiévski, mas vocês me entenderam. Vai ser meu primeiro encontro com Dostoiévski, porque um dos meus projetos de 2026 é ler Guerra e Paz e Os Irmãos Karamazov, então boa sorte para mim. Mas por enquanto a gente começa aqui com o glimpse, com o vislumbre do que tá por vir. Basicamente aqui o que a gente tem é um protagonista, como o título diz, que é isolado no subsolo. Ele rejeita qualquer contato e natureza, convenção social humana. Ele é um protagonista que começa... Eu já comecei a ler esse livro, inclusive. A maioria deles, gente, eu já folhei super. Começa dizendo que é um homem doente, que rejeita qualquer tipo de ajuda e cura. Sou um homem doente, um homem mau, um homem desagradável. E ele é mesmo. Ele é tudo isso. Porque quando você continua a ler, você percebe que ele é assim, escolhe ser assim e pretende ser assim, porque sua vida é um livro muito existencialista, em sua forma mais pessimista possível. Então, beira um niilismo, mas de uma forma Dostoiévski de ser como a gente já conhece. É o que vai dar origem aos outros livros dele, maiores e mais grandes, que são bem mais densos e também trazem essas questões. Mas creio que por ser uma história mais condensada, a gente vai conseguir encontrar aqui uma perspectiva um pouco mais enxuta, mas tão profunda quanto. Então, já para ter um vislumbre daquilo que tá por vir. Eu tô muito animada pra ler Memórias do Subsolo, porque eu gosto desses protagonistas que fogem das convenções sociais de bom moço, ou que narram de uma forma um pouco prepotente. Eu acho que começar dizendo o que ele acha de si mesmo aqui foi uma sacada genial. Eu creio que com 130 páginas, menos até, você consegue ler em uma tarde ou num domingo. Então, é uma das leituras aqui que eu coloquei pra já me aventurar aí nas ondas de Dostoiévski. Você já leu Memórias do Subsolo de Dostoiévski? Me diz aqui se você já leu, porque a maioria das pessoas que leem gostam bastante. Mas, dentre as outras obras do Dostoiévski, não é uma obra que fixa tanto. Como, por exemplo, eu creio que aqui já é um vislumbre do Idiota, que ele também escreveu, que pode ser um livro bem maior do que esse, mas a partir de uma outra perspectiva, de um homem tão bom que chega a ser ignorado pela sociedade? Será que é o extremo oposto do personagem que a gente tem aqui? Um homem tão ruim que também é mal visto pela sociedade? Não sei, então eu tô muito animada porque O Idiota é um dos livros do Dostoiévski que eu também quero muito, muito ler. Eu também dei Noites Brancas pro meu namorado, que também é bem fininho, e também pode ser uma das leituras que eu posso vir a fazer em uma tarde ou um dia em 2025. Vamos ver. Esse aqui era para ser o último livro dessa lista, né, para eu completar 6 livros e ler cada um em um tempo bem hábil e bem grande de um bimestre. Não para eu ler em um bimestre, mas para eu ter esse tempo, né, então eu poderia acabar antes e ter um tempo livre ali para eu ler outra coisa. Eu sofro até uma pressão literária para ler esse livro por conta do que as pessoas me falam, inclusive meu amigo João, que ama de paixão não só esse livro como toda essa saga, e eu estou me referindo a uma escritora que eu acabei de ler há pouco tempo aqui no canal, Helena Ferrante, com Amiga Genial, o primeiro livro da tetralogia napolitana. Outro livro que eu também já folheei, inclusive esse aqui eu ia ler, eu lembro perfeitamente. Ali no fim de 2024 eu falei, vou me aventurar a ler, li um capítulo e não gostei. Muitas pessoas dizem que é uma série que progride, né, só melhora a partir do tempo, igual meu irmão fala de Breaking Bad. E além do mais, eu utilizando uns conhecimentos de anime do meu namorado, que já me ajudou muito a continuar em animes maravilhosos que eu ia desistir. Assista mais do que 3 capítulos, para você entender a mítica, a história, o que a história quer passar, a cultura, a linguagem, como isso funciona, e você ficar acostumado também com aquilo. Então, continue a ler, é uma coisa que geralmente eu acredito hoje depois de muita experiência. Não é um problema pra mim, tipo,
ler uma obra sabendo que vai vir outra melhor pela frente, não me importo. Mas eu tenho um receio com a Helena Ferrante. Esse realismo da autora, a forma como ela explora as relações entre as personagens pode ser muito interessante, como todo mundo adora, por mais problemáticas que sejam, mas isso também me entedia um pouco. As pessoas que amam a tetralogia geralmente amam Pessoas Normais, da Sally Rooney, e é um livro que eu detestei. Porque as relações entre os personagens são muito problemáticas e eu não consigo pegar o fio que une tudo isso pra um conceito concreto. Nunca vou me esquecer da minha relação com Pessoas Normais. Mas enfim, vamos fechar aqui o leque Sally Rooney e a gente volta pra ela outro dia. O que eu sei sobre esse livro é: a gente vai ter uma amizade entre duas meninas, e essas duas meninas são amigas desde a infância, e vai ser tipo um romance, uma tetralogia de formação. Do primeiro a gente tem elas crianças, e no último, se eu não me engano, elas já estão senhoras. O que é muito interessante, eu acho muito legal, mesmo se já for assim uma meia-idade, porque eu sei que elas casam, passam pela faculdade, seguem seus sonhos, etc. Eu não sei exatamente, eu acho sim que é até senhoras. E aqui a gente vai ver uma dinâmica de uma amizade que é muito bela muitas vezes e depois problemática. Muito legal e nutre uma coisa boa dentro delas. Que bom que estamos juntas e somos amigas. E ao mesmo tempo, como é horrível conhecer você e como os sentimentos que eu tenho com você são agridoces. Eu vi de perto muitas amizades de amigas que eram assim. Apesar de trazer muitos benefícios para essas pessoas, de que no fundo elas contam muito uma com as outras, é uma relação que destrói algo dentro dessas crianças e me deixa muito mal. Se isso conseguir ser retratado de alguma forma aqui, eu acho muito, muito legal, mas também me dá um pouco de medo. Porque são relações humanas e reais, mas eu tenho um certo receio de como eu recebo isso como leitora, sabe? Às vezes eu me canso muito dessa mesma dinâmica de sofrimento e toxicidade, pessoas ruins, e que essa relação me faz muito mal e eu continuo aqui e não sei como dar fim, eu não sei como conversar, não sei como me comunicar direito, enfim. Mas é bem complexo, envolve ciúme, inveja, poder, sonhos de uma e a outra. O meu amigo João, vou deixar a arroba dele aqui, é assim, amante de Helena Ferrante, ama muito e ama muito a tetralogia. Fala assim que inclusive eu peguei esses exemplares aqui, eu tenho os 4, no sebo, por indicação dele quando a gente foi juntos no sebo pela primeira vez, numa das primeiras vezes que a gente foi sair. Então, é por isso que eu vou ler Helena Ferrante. Eu preciso ver se esses livros vão continuar na estante, se eu vou gostar da escrita dela, porque o pouco que eu li, que foi não ficção dela, As Margens do Ditado, eu não gostei muito. Apesar de ser muito inteligente, não é meu tipo de escrita favorito. Pode ter sido porque eu não li a tetralogia, tá, gente? Então, também não vou falar muita coisa, porque... Lembrando que Helena Ferrante entrou pra lista do New York Times, com Amiga Genial, se eu não me engano, como uma das melhores obras do século XXI. Então, vale a pena ler, né, gente? Tô animada pra conhecer um pouquinho mais dessas meninas aqui e ver se eu vou gostar. Dedos cruzados. E por último, e não menos importante, nesse tempinho de chuva que tá super nublado, não trouxe nem um solzinho pra me iluminar, por isso que esse vídeo tem que acabar, porque praticamente já tá quase noite, vocês mal vão me ver daqui a pouco. Eu trouxe um livro roubado, porque eu tô colocando aqui um a mais do que eu deveria colocar, mas é um livro símbolo, é um livro fantasma. Pode ser ele, pode não ser, eu vou explicar pra vocês. Então eu trouxe aqui Grandes Esperanças, do Charles Dickens. Porque ele é um livro fantasma. O que eu quero me propor a ler em 2025 é um livro do Charles Dickens, não necessariamente Grandes Esperanças. Eu peguei ele porque é o que eu tenho na estante. Como eu disse pra você, eu já tive um encontro com Charles Dickens na faculdade com Oliver Twist, e eu não gostei. E lendo Uma Canção de Natal, eu vi o porquê o cara é bom. Não é só bom, ele é ótimo. Porque a escrita dele move tantos fãs de literatura pra ler tudo que é desse homem. E eu espero que eu goste muito de Grandes Esperanças, mas também da sua magnum opus, que é David Copperfield. Eu não tenho David Copperfield na estante, mas eu quero adquiri-lo. Inclusive, esse é um vídeo que eu posso fazer também, que são minhas metas de compra no ano de 2025. Eu não compro muitos livros ao decorrer do ano, que não sejam em sebo e tudo mais, mas geralmente eu separo um orçamentinho, assim, a cada trimestre para eu comprar livros. E eu já tenho uma lista de quais livros eu vou adquirir. Daí, né, não é segredo pra ninguém, eu já falei aqui, os do Dostoiévski, do Tolstói, que eu pretendo ler em 2026, mas também David Copperfield. Então, eu quero ler David Copperfield, mas não sei exatamente que exemplar eu vou ler esse ano. Pode sim ser Grandes Esperanças, que é um livro que eu quero muito ler, mas David Copperfield me chama mais. Eu sou do tipo de leitora que leio uma das maiores obras e depois vou
descendo nesse autor, lendo as outras obras. É uma preferência minha. Tem gente que não gosta, inclusive. Tem gente que gosta das outras obras até chegar na melhor. Ou das mais fáceis até a mais difícil, por exemplo, que geralmente vai ser a melhor obra do autor. Mas apesar desse meu gosto, eu poderia ler Grandes Esperanças também, que é um dos grandes livros dele. Como é um livro símbolo, eu poderia simplesmente acabar o vídeo aqui, mas eu vou falar um pouquinho de Grandes Esperanças, caso você não conheça. Grandes Esperanças também é um romance de formação, assim como David Copperfield, que vai acompanhar um órfão também. Gente, como no século XIX haviam crianças órfãs, né? Meu Deus. A taxa de mortalidade também lá nas alturas. Mas vai acompanhar o Pip, que é um órfão pobre que cresce e tem o sonho de ascender economicamente e ser uma das pessoas que estão lá em cima naquela roda lá da época vitoriana, lembra que eu falei? Pois é, ele tá lá embaixo e quer crescer. A questão é que ele consegue fazer isso, ele consegue subir, mas as mudanças morais, econômicas e psicológicas que vão acontecer com esse homem vão ser destrutivas, talvez. Aquela frase muito famosa, eu não sei como é em português, mas seria algo como: me proteja daquilo que eu quero. Protect me from what I want. E é exatamente o que eu acho que acontece aqui. Uma vez que você tem aquilo que você sonha, e esse sonho é um sonho egoísta, um sonho somente de coisas tangíveis e coisas que você não consegue satisfazer como uma pessoa feliz e completa, será que isso realmente te deixa satisfeito? A partir do momento em que isso é uma satisfação momentânea, porque quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você tem que ter para se manter. E não só isso, eu acho que também, por ser órfão, o que ele procurava era uma outra coisa. Assim como a gente vê em uma canção de Natal. Uma coisa entra ali naquele vazio para suprir a outra, né? E como órfão, já dá para saber mais ou menos do que se trata. Parece ser uma grande obra, quero muito fazer a leitura, mas como eu disse, é um livro símbolo. Pode ser com Grandes Esperanças, que é bem grandinho, pode ser com David Copperfield, que é maior ainda, mas aqui estão as minhas metas para 2025, finalizadas com pelo menos um Dickens. Foi isso, gente, eu poderia finalizar com todos os livros aqui na mão, mas eu fiz um treino de braço nos últimos dias e não tô podendo fazer isso no momento. Mas eu espero realmente que vocês tenham gostado das minhas escolhas para 2025. Como eu já disse no início do vídeo, comente aqui o que você achou, quais dos livros você já leu, qual vocês me recomendam começar, quais vocês acham que eu posso deixar para um momento específico do ano. Quero saber todas as dicas de vocês. Mas mais do que isso, pelo menos um dos livros que você pretende ler em 2025. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero mais que tudo que eu consiga dar cabo a todos esses 6/7 livros e propostas que eu trouxe aqui hoje, que vocês consigam também dar cabo às leituras que vocês têm pra fazer. Ótimas leituras pra vocês. Espero vocês nos próximos vídeos. Por favor, se inscreva no canal. Um grande beijo e até mais.